estamos aqui comemorando, né, a primavera e aí um grande presente para todos, né? Hoje nós temos a presença do Dr. Marcos Freire, né, que veio com seus familiares também, todos bem-vindos ao Espaço Luz, né? Mas eu considero que a sua visita, né, faz parte da nossa homenagem aqui aos 30 anos do Espaço Luz, viu, Marcos? Que comemoramos aí em agosto, né? Tá bom? Então a gente vai ter o prazer de ouvir o Dr. Marcos Freire, né, falar com a gente, né, uma fala aí sobre... Marcos é a nossa grande referência, né, da livro de medicina chinesa e massagem, né? É um livro que é a referência aqui no nosso curso de Tuiná, né? Todo mundo aqui, o pessoal todo aqui mais antigo já tem esse livro, viu, Marcos, né? Porque a gente sempre conta, né, tua história, o fato de você ter acompanhado também o mestre na formação em Brasília, né? E então, a reverência que você faz para o mestre no seu livro, então tudo isso para a gente é importante também, né? Mas toda a tua, né, essa experiência, né, do teu aprendizado com a medicina chinesa na China, né, que você coloca tão bem no livro, de uma forma tão didática, né? Então a gente agradece muito e sempre a gente aproveita, né, tua vinda para cá, para você se manifestar, né? Dessa vez não vai ser uma aula como foi da última vez, né, que é uma pena que a gente não pôde organizar a tempo, mas, né, algumas palavras que você fale já é para a gente um presente, viu? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a todos também, né? E é uma grande honra para mim estar de volta aqui nesse templo do taoísmo, né? Em contato com o mestre Liu, com a mestra Jerusha também, e unidos pelo taoísmo, né? Essa filosofia tão marcante, né? Que, né, na minha prática eu consigo enxergá-la em várias outras tradições e que falamos do mestre Liu, que passou para a gente, Liu Pailin, né? Do vazio que gera a unidade, e aí isso é um espaço, né, da dimensão do mistério, e a partir disso gera a dualidade, gera o 3 e o 3 gera as 10.000 coisas. E esse caminho do Tao é exatamente, né, e aí um livro que inspira bastante o taoísmo, né, e que veio do grande mestre Lao Tse, que é no capítulo 40, que ele fala que o retorno é o caminho do Tao, né? Então, dessa importância de a gente sair das 10.000 coisas, e aí um jeito firme, né, tranquilo, né, de você sair é exatamente ir para o 3, né, que é o céu, a terra e a vida entre elas, né? E do 3 a gente está muito próximo da unidade, né, e muito próximo do mistério, né? E aí isso traz enormes benefícios, né? Na verdade, eu acho que esse é o maior benefício que a medicina chinesa pode trazer para a gente, é a gente experienciar essa unidade, né? E essa unidade implica em a gente se desidentificar também, né, do eu e do outro, né, e celebrar, se unir essa vida una do universo, né? É uma única vida. E quando você experiencia você tem muita saúde, né? Então, para mim, né, em vários capítulos do Tao Te Ching, né, eu ouço essa história, né, do vazio gera o 1 gera o 2, o 2 gera o 3 e o 3 gera as 10.000 coisas. E aí, vários deles, né, trata desse assunto. Eu acho que isso que a gente praticou aqui é exatamente você retornar para o Tao, né? Retornar para a unidade e retornar para o mistério, né? Onde é uma surpresa sempre surpreendente, sempre inovador a gente ter essa experiência da unidade. E como a gente está no dia
celebrando a primavera, né? E eu me dou conta agora que o dia 4 de outubro, não à toa, é o dia onde a gente traz a memória, a homenagem para São Francisco de Assis, né? Que é exatamente um ser taoísta, né? Talvez sem nunca ter ouvido falar do Tao, mas que traz a unidade de todos os seres, né? Como uma prática, né? E aí eu gostaria de fazer uma reverência também a São Francisco, com uma canção e alguns passos e gestos, né? Num círculo que eu vou convidar vocês para fazer, no qual a gente traz elementos também do taoísmo, né? E hoje, especificamente, fazendo essa celebração de manhã cedo, né? Desses passos e gestos em homenagem a São Francisco de Assis, eu me dei conta que também nesses passos e gestos a gente tem os 5 elementos do taoísmo, né? Que a gente pode ter o metal, pode ter o fogo, pode ter a terra, pode ter a madeira e pode ter também a água, né? E sempre que a gente está na simplicidade, né, do 2, do 3, do 5, a gente está muito próximo da unidade. Então, é um caminho que é muito simples, né? A gente não precisa de muito conhecimento, pelo contrário, a gente precisa de um conhecimento da totalidade, mas dividido em 3 partes: o céu, a terra e a vida entre elas. E isso também se faz dentro da gente, né? A cabeça, a pelvis e o coração. E esse terceiro elemento é exatamente, ele surge, né, da unidade do céu com a terra, né? E é ele que é uma passagem, né? E a gente, quando se aquieta, quando senta na calma, né, a gente, esse fluxo, né, como Jerusalém falou, começa a passar dentro da gente. A gente está unido a 2 coisas infinitas, né, que é a terra de um lado, e aí a gente tem partes do corpo para realizar essa unidade, e o céu de outro lado, e a gente tem também essa ligação. E aí a gente precisa trazer, né, o céu através da consciência, banhando o corpo da gente, né? E aí tem práticas taoístas que o mestre passou, que é o banho de céu, né? E também de firmar nossas raízes no chão, né? Para adquirir da terra essa materialidade, né? Esse outro elemento que vai subir ao céu, né? Então, esse fluxo da descida do céu pelo corpo, pela vida, né? Corpo, todos os seres vivos, né? E a subida da terra em direção ao céu é que faz essa unidade desse terceiro elemento. E nele, e especialmente nessa prática que a gente vai fazer de uma roda taoísta, né, invocando a presença de São Francisco, o coração é o caminho do meio, e é o caminho da unidade e do encontro da gente, tá certo? Então, a gente podia se levantar e formar uma roda. E eu vou pegar o meu telefone ali para tocar a música. Braço direito e vai o braço esquerdo. E aí a gente se abaixa e pega a água do ribeirinho e bebe essa água do ribeirinho, se molha um pouco dessa água. Aí novamente 4 passos, bem lentos, né? Passos de Tai Chi. E no 4º passo você já se vira para o centro, novamente. E aí vai fazer o movimento do vento, né? E aí a gente pode pegar o elemento madeira, fazendo o vento, amigo, né? E depois o elemento do fogo, fazer o fogo, uma labareda. E novamente vai nos 4 passos. E no 4º, você já sabe logo. Pega no colo o menino e faz a festa para ele. E termina falando com os passarinhos.
E aí vem a parte do lá vai São Francisco, né? Então você traz ele dentro de você até a altura do seu coração pelo caminho. E repete a primeira parte. 4 passos, 1, 2, 3, no quarto você volta sempre, já começa a fazer um bumbum, uma vez com a direita, uma vez com a esquerda, pega a água do ribeirinho, bebe, a água escorre, e aí São Francisco agora lá vai São Francisco pelo caminho.